Muito bem, então se você ainda está aqui, vamos começar a falar sobre uma longa viagem que a humanidade desenvolveu, sobre o enfoque da tecnologia como o centro desse desenvolvimento, né? Nós temos várias formas de contar uma história, ou de analisar, ou de ver uma história, né? Mas a forma como eu estou pesquisando e escrevendo e estudando os últimos anos da minha vida, eu tenho estudado, visto a história, visto o desenvolvimento social, tendo a tecnologia como centro, né? Não como plano de fundo e como centro, o principal catalisador desse processo, né? Então, se ela é o centro do desenvolvimento social, ela deve ser o centro de quase tudo que envolve sociedade, né? Por exemplo, aqui nós temos um quadro que demonstra uma visão bastante tradicional, que vai dividir a história da Revolução Industrial em 4 momentos, né? A Revolução Industrial, nós vamos ver mais à frente, foi extremamente decisiva para mudar e moldar a sociedade conforme nós temos hoje, né? Então divide-se em Revolução Industrial 1.0, que vai mudar a matriz energética e o grande motor, né? Se você olhar para a humanidade ao longo de toda a sua história pós-revolução agrícola, revolução do Neolítico, a humanidade usou como força energética os humanos, os ventos, as águas, os rios, os mares e os animais, né? Por milênios, essa foi a maior velocidade da Terra era o cavalo, a maior força da Terra era o boi, o cavalo, por isso até se usa horsepower, o cavalo de potência, né? Mas aí a primeira revolução industrial vai surgir e vai trazer como inovação a máquina a vapor, vai ter o trem, máquinas a vapor, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, elas são um motor bastante grande, exagerado, né? Precisa de água, precisa de carvão ou lenha. E aí a Revolução Industrial vai mudar a sociedade, por quê? Porque ela vai desencadear novos ciclos, como por exemplo a segunda Revolução Industrial, que vai usar o motor de combustão interna, que é o motor dos carros que nós temos hoje, né? Onde a combustão acontece lá dentro, os pistões se movimentam, a fonte energética não é só o carvão mais, nós temos acesso a petróleo e suas formas de processamento, como óleo diesel, gasolina, naftalina. E nós vamos ter então a energia elétrica como um outro essencial elemento. A energia elétrica é, sem dúvida nenhuma, o grande amálgama, é a grande base da nossa sociedade. Imagine você usando o elevador, a energia elétrica, a luz, a energia elétrica, acessando esse teu computador, energia elétrica, aquecendo o teu chuveiro, conservando alimentos na geladeira, aquecendo esses alimentos no micro-ondas, enfim, a energia elétrica é a rainha da nossa sociedade, enfim, hoje ela é a grande matriz na qual nós desenvolvemos. Imagine, a gente às vezes sofre quando tem um blackout por alguns dias, né? Ou quando acaba a bateria ou coisa parecida. Então depois nós vamos ter a Revolução Industrial na sua terceira versão, que tem a ver com robótica, automação, ou automatismo, e a quarta versão, que seria essa que nós vivemos, que é a era da tecnologia, da informação, da comunicação, da internet das coisas. Bom, como eu dizia, essa é a divisão clássica, né? Há uma escola de estudo hoje que se desenvolve na Escandinávia e bastante no Japão, que começa a entender a sociedade. Acho que isso não é suficiente e nós vamos seguir essa outra interpretação, portanto, que a sociedade passou ou está passando por 5 fases de desenvolvimento. A humanidade passa, portanto, por 5 fases de desenvolvimento. Eles vão chamar de Society ou Sociedade 5.0, né? Então tem a 1.0, a 2.0, a 3.0, a 4.0 e a 5.0. É a terminologia utilizada pelos japoneses, pelas universidades e o governo japonês, e tem a ver com o carro, como vocês podem ver, mas é bastante interessante, né? Então, na tecnologia, na Society 1.0, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a humanidade que se organizava como caçadores e coletores, certo? A gente tem que entender que esse modo de organização de caçadores e coletores, ele não era exatamente desorganizado, como a gente às vezes pensa, saía andando por aí, era violento. Não. A sociedade vivia num grupo de 120 pessoas, 150 pessoas, né? Existia divisão de tarefas, existiam os que eram especializados por fazer a ponta da lança de Sírica, existiam os caçadores, e a coleta de alimentos não era assim ocasional, não era uma coisa à sorte, à deriva, né? Eles sabiam do ciclo, eram humanos como eu e você, né? Há 350 mil anos
se sabe hoje, é o último vestígio, essa data pode sempre ir andando para trás, de acordo com novos achados, né? Mas se sabe hoje que há 350 mil anos surgiu os Homo sapiens, surgimos como espécie, exatamente do mesmo jeito que estamos hoje. Então, esse pessoal vivia de uma maneira muito, talvez até mais tranquila que nós vivemos hoje, porque não tinha boleto, não tinha, enfim, essas obrigações de horas trabalhistas, né? Hoje, em média, se trabalha 40 horas por semana para se ganhar a vida, né? Nessa época, estima-se que trabalhava-se 17 horas por semana para resolver todas as necessidades de alimentação, de segurança, né? De criar as crianças, era preciso ter toda uma sociedade já bastante complexa, né? O que não existia ainda nessa época era um conjunto de tecnologias que vai surgir a partir da sociedade 2.0, como, por exemplo, a escrita. E é por essa razão que a gente sabe muito pouco desses povos, a não ser aquilo que a gente acha em achados arqueológicos, pinturas rupestres e outras coisas mais. Mas, enfim, essa sociedade era organizada, os ciclos imigratórios dos animais era conhecido, não se saía por aí procurando, se sabia as plantas e a época que elas iam dar frutos, então era um modo como vivemos. E foi um modo como vivemos, olha só, por 338 mil anos. Né? Se você pegar a história recente da humanidade a partir da escrita da sociedade neolítica, da sociedade agrícola, nós vamos ter 10, 11, 12 mil anos de história. E aqui nós estamos falando de 340 mil anos, portanto, em que a gente viveu dessa forma. Essa foi a forma como a sociedade mais viveu, por exemplo. Né? Evidentemente que as habilidades necessárias aqui foram se perdendo. Né? Quando você muda uma organização social, um conjunto de tecnologias e de habilidades fica para trás também, certo? Muitos de nós, por exemplo, se colocados hoje na natureza, com esses mesmos recursos que eles tinham, não vamos durar muito. Né? Não sei quantos de nós sabem aqui fazer fogo sem utilizar instrumentos que façam fogo espontaneamente. Né? Eles tinham que fazer isso e tinham uma série de outras coisas. Então, por muito tempo funcionou assim. A escola era totalmente uma tradição oral, né? Os mais velhos ensinavam para os mais novos, a escrita não tinha sido desenvolvida. E eles viviam saudáveis e por um tempo longevo. Né? Então, por que é que eles mudaram para a sociedade 2.0? De maneira meio romântica, a gente tende a ver na história que descobrimos lá como domesticar o trigo e aí vimos que seria mais fácil. Essa é uma visão, como eu disse, simples e errada de como a coisa aconteceu. Por que simples e errada? Porque há registros arqueológicos de pão, trigo moído, transformado, fermentado e assado, que tem 45 mil anos, onde hoje é a atual Turquia. Então, as fontes disso que eu falo vão estar todas em livros, tá? Depois não se preocupem, eu vou dar os livros para vocês, quem quiser atrás das informações. A maioria está em inglês, mas vocês vão receber esse material. Então, nós nos tornamos agricultores não foi por um acaso, porque alguém descobriu. O que se sabe hoje, o mainstream da arqueologia evolutiva, é que nós fomos forçados, enquanto espécie, a controlar a nossa fonte alimentícia. Por quê? Porque o mundo passou por uma pequena glaciação, há 12 mil anos e meio atrás. Os oceanos passaram a ser mais volumosos, as cidades costeiras, as habitações costeiras foram todas inundadas, e essa transformação climática fez com que a migração dos animais se tornasse mais difícil de se rastrear. Alguns animais foram extintos, como o mamute, e as plantas também não cresciam do tempo adequado. Então o humano foi forçado a ter que sobreviver de uma única fonte de alimento, no caso o grão, e ter que controlar ela, ter que cuidar dela, ter que começar a desenvolver todo um rol de conhecimentos sobre como fazer isso, né? E a gente vai ver algumas estratégias que eles usaram, mas enfim, passou a ser necessário saber, por exemplo, o tempo de plantar, o tempo de colher, passou a ser necessário a rastrear as estações do ano, e aí surge a astronomia, passou a ser necessário a criar uma série de informações, a princípio mitológica, de como a gente vai plantar. E a sociedade, então, se organiza em torno dessa questão da colheita, né? Se você pegar, infelizmente, isso tudo se deu no hemisfério norte, porque lá que havia os grãos, nós vamos ver isso mais na frente. Se você pegar, por exemplo, o nosso calendário, a Páscoa
que no hemisfério norte representa o quê? O surgimento da primavera. Você pegar o Halloween, né? Você representa o quê? Representa a festa da colheita e assim por diante, né? Nosso calendário é todo ele, se você olhar pelo viés pagão, todo ele tem a ver com isso, porque o calendário é uma tecnologia que passou a ser criada nessa época, e aí os grandes monumentos começam a surgir, como Stonehenge, que fica na atual Inglaterra, como as pirâmides dos maias, como uma série de coisas, de artefatos tecnológicos precisaram ser desenvolvidos, ou seja, um design tecnológico passou a ser necessário, porque houve nova necessidade. A necessidade foi, portanto, a mãe da habilidade. Note que eu falava dos caçadores e coletores, eles usavam a mesma ponta de flecha por milhares de anos, não precisou. O mesmo artefato durou 330 mil anos, né? Nessa época aqui, os artefatos tinham já uma obsolescência, uma vida útil bem mais curta. Descobria-se um novo material, por exemplo, do cobre passa para o bronze, do bronze para o ferro, do ferro para o aço, e as tecnologias vão ficando obsoletas, ultrapassadas, e isso é decisivo. Pega o exemplo do celular. O celular hoje dura 6 meses, 1 ano, e ele já vai sendo, isso vai entrando também na questão econômica, mas pense então que na época de caçadores e coletores, uma tecnologia podia ser usada por 300 mil anos e ela continuaria sendo a melhor tecnologia disponível no mercado, né? E nessa época aqui, então, é necessário um novo set de tecnologias sobre o qual eu vou falar mais adiante. Mas então surge a Society 3.0. E o que é a Society 3.0? De acordo com essa nova forma de encarar as grandes evoluções sociais, foi como eu antecipei a questão da Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou totalmente o modo como a sociedade vive, o modo como a sociedade se organiza, o modo como a cidade se organiza. E a Revolução Industrial criou novas fontes de riqueza. Até a Revolução Industrial, a grande fonte de riqueza era a posse da terra, né? Depois da Revolução Industrial, a fonte de riqueza passa a ser a posse da indústria. E aí você vai ter transformações sociais na comunicação, como eu dizia, pega um cavalo corre no máximo aí 25 km por hora, numa média de 17 km por hora, e uns 30 km por dia ele pode cobrir, né? Essa era a velocidade que a informação viajava antes da Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial você vai ter o trem, que vai evoluindo até chegar a 50, 60 milhas por hora, você vai ter a eletricidade, que vai ocasionar o surgimento de telégrafo, que é a informação passada à velocidade da luz, a informação instantânea, né? Que evoluiu para computadores e tudo que nós temos hoje. Então, a Revolução Industrial mudou radicalmente a face da sociedade. E aí você vai tendo as grandes mudanças de classes, né? Você passa de escravos no feudalismo para servos, aí você vai ter aqui operários, né, que operam máquinas na primeira Revolução Industrial, você vai ter funcionários que desempenham uma função na linha de montagem, como no Fordismo, aí você vai ter colaboradores agora mais recentemente, né? E até chegar numa economia uberizada, sobre a qual nós vamos falar mais à frente, que é a tecnologia, a forma econômica de organização do trabalho hoje mais predominante devido à automação. E, enfim, nós vamos ter então a sociedade 4.0. O que é a sociedade 4.0? É essa sociedade da informação, né? Onde o que passa a ter mais valor não é mais a terra, não é mais a fábrica, mas o que passa a ter mais valor é a informação. Pensem que as maiores empresas do mundo hoje, elas tratam de informação, né? A Amazon conecta produtores a consumidores, o Google é o grande mapa que organiza, é o grande organizador do que seria a internet, uma bagunça, né? O Google faz com que tudo se canalize para um único ponto. O Facebook coleta os dados e as informações dos usuários e as vende e assim por diante, né? Mas como assim a área da informação? Olha só, nos Estados Unidos, só para ilustrar, vocês podem pesquisar, isso aconteceu em 2017, em Minnesota. Lá nos Estados Unidos tem uma grande rede é um supermercado misturado com conveniência, com roupa, que se chama Target, em inglês alvo, né? Inclusive o símbolo deles é um alvo, tá? Por quê? Porque eles querem que o consumidor entre na Target e compre tudo o que precisa lá, desde móveis, eletrodomésticos, a alimento, a roupa, e não precisa sair da Target, né? Então o alvo não é bem a Target, o alvo é você.
E o que acontece? Acontece que os Estados Unidos têm muito a mania de mandar o cupom para casa, né? O cupom de desconto. Eles mandam, você se registra na loja lá, ganha um cartão, e eles começam a mandar cupom para te fidelizar, né? Você vai ganhar descontos de 50%, 60%, dependendo do cupom. E o que acontece? Nesse target específico, um pai procurou um gerente lá da sua região e falou, olha, eu gostaria que vocês parassem de mandar mala direta para minha casa, porque vocês estão mandando para minha filha, o nome dela está aqui na correspondência, ela tem 15 anos de idade e vocês estão mandando produtos de bebê, de recém-nascido. Os últimos cupons que vieram são todos de recém-nascido. Vocês estão incentivando a minha filha a engravidar, eu quero que vocês parem. O gerente, bastante constrangido, ele pede desculpas, não sabia o que estava acontecendo e tira a filha do cadastro e tudo bem. Aí passam-se 3 semanas, o pai volta até a loja, pede para chamar o gerente e pede desculpas para o gerente, porque de fato a filha dele estava grávida na ocasião. Só que nem a filha nem ele sabiam. E ele foi lá perguntar para o gerente como é que ele sabia, como é que a Target sabia. Né? E o gerente também não soube explicar, ele ligou para a matriz e a matriz explicou que eles estavam criando um novo algoritmo. Né? Nós vamos falar isso no design, um algoritmo. E esse algoritmo coleta informações. Então, numa cesta lá de 16, 18 produtos que alguém compra juntos, produtos alimentícios, né, significa que essa pessoa está nas primeiras semanas de gestação. Então, o target usa essa informação para começar a fidelizar a futura mãe, né, porque ela sabe que se ela comprou determinados conjuntos alimentícios, lá é uma necessidade física do corpo, né, da mulher que está entrando em gestação. E aí a Target conseguiu rastrear essa história sendo nos jornais, né? Ficou bastante famosa, né? Então veja que às vezes essa sociedade da informação sabe mais sobre nós mesmos do que nós mesmos. E é exatamente isso que os japoneses querem aproveitar. Então veja só, nós vamos ter que pensar numa nova escola para operar numa sociedade 5.0. Né? O que vai ser a sociedade 5.0? A sociedade 5.0 é algo que está por vir, é algo que está chegando, e tem a ver com a questão de que hoje nós temos o que eles chamam de Big Data, que é uma informação massiva sobre nós. Pense no teu celular, ele rastreia todos os lugares que você foi, né? Ele está sendo usado agora nessa crise do corona para saber se você está isolado ou não. Ele sabe mais sobre você do que você mesmo, né? Tornou-se uma agenda. Né? Pense naquela sensação de paura quando você perde o celular, né? Fica aflito, cadê meu celular? Né? Tornou-se uma questão vital, por quê? Porque através do celular você se alimenta, você conversa, interage, enfim, no celular tornou-se uma fonte de satisfação dos nossos desejos e necessidades. Né? Então, o celular ele consegue, por causa dessa grande quantidade de dados colecionados, ele consegue nos rastrear, ele consegue nos informar sobre o que comemos, o que queremos comer, o que queremos fazer, enfim, esse tipo de coisa. E a internet das coisas vai fazer com que a sociedade evolua para uma sociedade que é mais ou menos isso que nós estamos vislumbrando agora, de maneira forçada, uma sociedade isolada, independente. Né? Por exemplo, na saúde, antes um cidadão tinha que ir a vários médicos, vários lugares, fazer vários exames. O que já é realidade em alguns lugares onde estão sendo testados esses Ubers no Japão, é que a pessoa vai ser monitorada, vai conversar com os médicos todos de maneira interativa, pela internet, pelo Zoom, né, por algum aplicativo, e vai ter um aparelho na casa, ou uma pulseira, ou algo que vai medir sua glicose, vai fazer o exame de sangue de maneira nada invasiva e de maneira simultânea. Então os médicos vão receber esse tipo de informação em tempo real e vão poder monitorar o seu paciente e dizer, está acontecendo isso, está bem, está aumentando tua glicose, tua diabetes. O relógio da Apple já faz isso, né? O Apple Watch já faz isso, você tem medidores de insulina que são minúsculos implantados ao corpo. Então, o futuro da sociedade, basicamente, vai ser esse, vai passar por várias questões, a questão de logística, da entrega, né? As pessoas não vão precisar mais sair de casa para receber as coisas. Por um lado, isso nos isola, por outro lado, isso torna outras coisas possíveis. E a infraestrutura as estradas vão poder, os rios vão poder ter o que chamam de internet das coisas, né? Os rios vão poder dizer, eles vão poder informar em tempo real para as máquinas se eles estão recebendo uma poluição difusa de algum lugar, alguma empresa está despejando esgoto, se eles estão muito baixo, muito alto, se eles estão poluídos ou não, se eles estão correndo algum risco.
as estradas vão poder dizer se elas estão em perigo de ruir e tal. Eu sei que isso é muito difícil para a nossa realidade, por quê? Porque você pega, na história recente do Brasil, você tem uma grande empresa que é a Vale e você tem lá represas ruindo, né, causando grandes tragédias humanas e ambientais e sociais. Então, isso aqui parece um pouco distante, mas em países com um nível de desenvolvimento um pouco à frente do nosso, isso já é realidade. Então, as coisas vão falar por si próprias, né? As tecnologias vão permitir cada vez mais que as coisas falem o que elas são, o que elas desejam e o que elas precisam, né? Então, essa parte introdutória vai nos levar à questão da primeira revolução, grande revolução da humanidade, né? Que foi a revolução agrícola ou revolução do Neolítico, né? O que nós vamos falar a seguir é sobre esse grande momento da história da humanidade que mudou aquele modo de organização da sociedade 1.0 de caçadores e coletores para pastores e agricultores. A gente vai ver como essa história aconteceu e vamos entender o papel mais central das tecnologias a partir de agora.